Olá, senhoras e senhores, eu sou o Gabriel e eu vim mostrar para vocês a parte de física da parte de termologia. Mas lembre-se, eu expliquei na parte da termologia, na aula anterior, a parte de termometria da termologia. Logia é estudos, metria é medir, então tem que entender a diferença de termologia e termometria. Só que, senhoras e senhores, dessa vez nesta videoaula eu não mostrarei para vocês a termometria, mostrarei para vocês a calorimetria, ou seja, a medição de calor, não de temperatura. Mas Gabriel, temperatura e calor é a mesma coisa, não é? Não, nada disso. Presta atenção. Temperatura é uma grandeza que indica o grau de agitação das moléculas. A quantidade, a forma que as moléculas estão se agitando. O calor é a energia térmica que está em transe de um corpo para o outro. Vocês vão ver melhor. Vocês vão ver. Respira. Vocês vão ver melhor aqui. Olha só, presta atenção. ET não é de extraterrestre, não, hein? ET é de energia térmica. E a energia térmica, ela indica a temperatura de um corpo que está. Mas lembrando, não é a quantidade de energia térmica é igual à quantidade de temperatura. Não. Porque a energia térmica, ela tem uma diferença. A energia térmica, ela está ligada com a massa, a temperatura se liga com a massa do corpo, ou seja, corpos de diferentes massas vão se aquecer de formas diferentes e corpos de naturezas diferentes vão se aquecer de formas diferentes, certo? Vamos ver aqui. Quando um corpo se encontra em outro corpo, eles tendem a um equilíbrio térmico, ou seja, o corpo de mais energia térmica vai ceder calor para o corpo de menos energia térmica, um corpo de menor temperatura, até que eles encontrem o equilíbrio térmico, quando ambas as temperaturas estarão equivalentes. Alright? Alright. Calor é ET, que é energia térmica. Essa coisa que eu simbolizei aqui de seta para cima e para baixo significa em transe, transição. Está transitando de um corpo para o outro, certo? E calor, nós temos dois tipos de calor. Nós temos o famoso calor sensível e o calor latente. Calor sensível é aquele que você sente. Você vai sentir quando você encosta na coisa tá quente, enquanto uma panela quente, que a panela tem uma alta temperatura, certo? Por isso se chama calor sensível, porque ele, quanto mais calor você vai injetando no corpo, maior vai aumentar o seu ΔT. Esse T não é de tempo, e sim de temperatura. É um T maiúsculo, certo? E nós temos o calor latente. O calor latente, ele é o calor que o do corpo que é a energia térmica em transe, que vai alterar o estado físico da matéria. Estado físico. Porque esse calor não é sensível. Esse calor ele é latente. Por quê? Porque ele não vai variar a temperatura do corpo quando ele está em fase de mudança, em fusão ou ebulição. Ele vai apenas alterar fazer com que ele passe de uma transição para outra. Quer a prova? Olha só. Pega a água para fazer café. Coloca o bule, ou a chaleira, enfim. Eu não sei a diferença, mas vamos lá. Coloca a chaleira na água. Na água não, no fogão. Liga o fogão. A água está fervendo já. Antes da água ferver, ela vai chegar a 100 graus Celsius. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, ela vai parar de receber calor sensível e vai para o calor latente. E o calor latente vai começar a fazer a água ferver, a água já vai estar fervendo, e esse calor latente vai mudar a temperatura, o estado da matéria, o estado da água. A água vai virar vapor. E por isso que quando você desliga o fogão, ela para de ferver. Você parou de colocar calor lá dentro. Ou seja,
a água vai parar de ferver porque não vai ter mais calor latente, só vai ter calor sensível, certo? É mais ou menos assim que funciona a diferença entre calor sensível e calor latente, certo? Existe uma fórmula que foi desenvolvida por cientistas, estudiosos físicos, que chegaram à conclusão de que a quantidade de calor, que é Q, é igual à massa do seu corpo, porque a quantidade de calor, a quantidade de calor é proporcional à massa e vezes a temperatura, certo? A massa vezes a temperatura e vezes esse Czinho aqui, que é calor específico sensível. Depois eu vou explicar calor latente para vocês, mas por enquanto vocês já têm a noção de calor sensível e latente, então vocês vão ver primeiro o calor específico sensível. O calor específico sensível, ele é da natureza do corpo, ele é a quantidade de energia, ele é que vai fazer com que a energia térmica se transforme em calor, com que o calor ele entre em transição para outro corpo, certo? Vejam só. Aí nós temos uma famosa fórmula, Q macete, muito usada pelos vestibulandos. Mas para aqueles que estão na faculdade, não é, os professores universitários não gostam de dar fórmulas porque isso é mais para vestibulando. Aquele que realmente tá na vida acadêmica tem que saber a fórmula e sua origem, seu significado, certo? Então, mas é só vocês saberem agora, que macete. Vejam só. Aí, nós temos a noção de caloria. O que é caloria? Caloria é aquele que tem na comida, que a gente come a caloria e nos dá energia, ou engorda. Enfim, vamos lá, olha só. A caloria, ela é a unidade de medida... caloria... Pera aí, deixa eu lembrar. Deu um bug na minha cabeça. A caloria, ela é a quantidade de energia, é a unidade que vai converter 1 grama de água, é a unidade de medida que vai converter 1 grama de água a 14 graus Celsius e meio para 15 graus Celsius e meio. Ou seja, a água a 14 graus Celsius e meio, joga uma caloria, vai virar 15 graus Celsius e meio. Mas tem que estar a uma pressão de 1 atmosfera, ou seja, tem que estar exatamente no nível do mar. Não pode estar acima do nível a 1000 metros acima ou a 1000 metros abaixo, tem que estar uma pressão de 1 atmosfera. Ou 760 milímetros de mercúrio, mas vocês não verão isso em breve. Então vamos lá. Existe o calor específico sensível, representado pelo C menor, C minúsculo. Ele é medido pela... Se você fazer a equação aqui, vai ser quantidade de calor sobre massa sobre variação de temperatura. Esse ΔT é variação de temperatura. Delta significa variação de temperatura, não temperatura. Porque se você pega um corpo água a 20 graus e coloca até ferver 100 graus, a variação de temperatura vai ser 80 graus. Porque é 100 menos 20. Alright? Alright. Logo, qual vai ser a unidade de medida do calor específico constante? Não, sensível. Alguns chamam de constante, mas aqui está sensível. É só você ver os coeficientes. Veja só. Quantidade de calor medida em calorias. Massa em gramas e variação de temperatura em graus Celsius. Logo, a quantidade, o calor específico sensível, a unidade de medida dele é caloria por grama grau Celsius. E o calor específico sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius. É confuso, mas com os exercícios vocês vão entender. Principalmente em exatas, vou fazer exercícios para vocês conseguirem ver e treinarem bastante. Mas é bom que vocês treinem com outros exercícios e não dependam só desses aqui, certo? Agora vamos para a parte roxa, que eu deixei aqui embaixo. Vejam só. Esse C é o C maiúsculo, C maior. Esse C não é de calor específico sensível, é de capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor que você precisa da sua substância para que você mude a temperatura. Por exemplo,
a capacidade térmica vai ser caloria por grau Celsius, que é a quantidade de calor sobre variação de temperatura. Por quê? Porque as calorias, uma caloria, por exemplo, a capacidade térmica, cadê a caneta roxa? Tá aqui. Capacidade térmica de um corpo é 0,58 calorias por grama, por grau Celsius, perdão. Logo, você vai precisar de 0,58 calorias para elevar a 1 grau Celsius o corpo de alguma coisa. Ou você vai precisar perder 0,58 calorias para baixar 1 grau Celsius. É mais ou menos assim que funciona a capacidade térmica de um corpo. Certo? Agora partiu para os exercícios. Aqui está, pessoal. A resolução está no livro. E eu vou ler o enunciado também que está no livro, certo? Fornecendo-se a um corpo de massa 100 gramas. Anotem as suas informações. É sempre importante. Massa 100 gramas. A quantidade de calor igual a 500 calorias. 500 calorias. Então, o que é a quantidade de calor? É o quê? Q de... Eu quero usar essa parte, mas... Eu gosto de fazer piadas, mas... Q de casa. Q de caramba. Ou C de sapato. M de macaco, Q de caramba. E... Quantas calorias? Nossa, perdi já. 500 calorias. E... a temperatura varia de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius sem mudança de estado. Sem mudança de estado. Calcule a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Ou seja, vejam só, temperatura inicial, temperatura 1 é igual a 20 graus Celsius. E temperatura 2 é igual a 30 graus Celsius. Nós queremos o C minúsculo de sapato e o C maiúsculo também é de sapato. Sapato começa com C, pessoal. Eu fiz isso, eu coloquei sapato com S numa prova abrida e o professor marcou 0. Falou, sapato começa com C, gente. Vou provar para vocês. Olha só. Sapato, o primeiro som de sapato é som de C. Entendeu? Por isso sapato começa com C. E que também, que de caramba. Que começa com caramba, começa com Q. Ótimo. Câmera, começa com Q. Vamos medir, primeiramente, a capacidade térmica. Eu pareço que estou morrendo aqui nas minhas videoaulas. Eu esqueci de tomar meu chazinho para dar uma animada, gente. Mas se eu tivesse tomado meu chazinho, eu estaria bem animado hoje. Tem que tomar depois de fazer o vídeo. Vamos lá. Massa é igual a 100 gramas, que é 500 calorias. Agora, eu quero saber o calor específico sensível. Faça a fórmula aqui, macete. E capacidade térmica igual a Q sobre ΔT. Temos essas duas fórmulas aqui. Certo? Vejam só. Primeiro vamos apagar isso aqui para fazer uma de cada vez. Vejam só. 500 calorias é igual a 100 gramas vezes C vezes... Quanto que é o ΔT? ΔT é igual a T2 menos T1. ΔT é igual a 30 menos 20. ΔT igual a 10. 10 o quê? Graus Celsius. Tem que pôr unidade de medida, principalmente em provas abridas, gente. Certo? 10 graus Celsius. Certo? Partiu. Veja só. Para determinar isso aqui, a gente tem que passar tudo isso aqui para cá.
Fica como? 500 calorias é igual a C dividido por 100 gramas vezes 10 graus Celsius. Certo? Estão compreendendo, gente? Espero que sim. Tirem as dúvidas. É importante que tirem as dúvidas. Meu Instagram está na descrição do vídeo. Vocês podem perguntar todos os tipos de perguntas sobre os vídeos. Fala lá qual vídeo que você teve dúvida e eu lá te respondo. Certo? Olha só, o que eu posso fazer agora? Eu posso cortar esse... Vamos ver o que eu posso fazer. Eu diria que não é bom você ficar multiplicando tudo de uma vez, depois dividir tudo de uma vez. É mais fácil você fazer corte quando só tem multiplicação. Veja só. Eu posso cortar esse 100 com esses zeros com esses zeros. O 100 corta isso aqui. Corta o 100, corta o 500, 500 vira 5. 5 sobre 10. Então C é igual a 0,5 calorias por grau Celsius. Certo? Certíssimo. Tá bem pequeno pra vocês verem? Estão conseguindo ver, gente? Espero que sim, né? Putz, tá bem pequeno, né? Mas acho que vocês estão conseguindo ver mais ou menos. Tá, vamos lá. Agora a capacidade térmica, pessoal. Capacidade térmica é fácil. Vejam só. Capacidade térmica é Q sobre ΔT. Capacidade térmica é 500 sobre 10. C é igual a 50 calorias por grau Celsius. Ou seja, essa substância ela vai precisar de... Você vai precisar de 50 calorias, ou seja, 50 vezes mais calorias do que a água, para você poder ferver e encher, aumentar 1 grau Celsius na temperatura. Porque a água é uma substância universal. Graus Celsius é baseado na água, gente. Vocês não sabiam disso, não? A água congela quantos graus Celsius? 0. E ela ferve a quantos? 100. Grama por centímetro cúbico. Densidade. A água tem 1 grama por centímetro cúbico, ou grama por ml, enfim. A água é a substância universal. Por isso que existem essas unidades de medida, gente. Sacaram? Sacaram. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se realmente gostaram, joinha. Se inscreve no canal se não é inscrito. E é claro, compartilhe com os amigos, principalmente o meu trailer. O trailer do meu canal. Vai lá no trailer do meu canal, que tá na parte do meu canal, para novos visitantes. Eles vão ver o trailer do meu canal, ver como funciona e vão dar os joinhas e se inscrever. Próxima aula eu trago mais exercícios. Então, pessoal, até a próxima. Fui!